Oi, estamos aqui nos estúdios da RMix Rádio Podcast, esses estúdios super avançados em nossa cidade, iniciando o 11º episódio do podcast Secom Paraná Castro e Região, o antigo Sindicastro, Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Castro, Carambeí, Piraí do Sul, Jaguariaíva e Arapoti. Estamos aqui com o diretor comercial do Secom, Jamerson Zecuti, e hoje com alegria estamos recebendo o Roberjan Rossini, ele que é gerente da Serve Tintas de nossa cidade. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Roberjan. Boa tarde, seu Rico, boa tarde, amigos aqui presentes, né? A alegria é minha, né? Estarmos aqui num momento de tantas conquistas para Serve Tintas e também aqui para Castro, a qual a cidade que me recebeu com tanto carinho há 23 anos atrás, e hoje estar aqui comemorando e vindo aqui trazer um pouquinho de informações sobre a Serve Tintas, a alegria é toda minha. Pode ter certeza, já agradeço o convite. Legal. Roberjan, antes de iniciarmos assim a conversa diretamente à empresa, você tem uma vida, uma história de vida muito bonita. Começou piazão ainda nos meios radiofônicos de Ponta Grossa. Hoje você é palestrante, né? Toca aquele violão, enfim, boa, né? Uma pessoa aí altamente preparada. Hoje, como está a Serve Tintas, sua história? Parece-me 40 anos de história, e aqui em Castro. Exatamente. Então, o nosso grupo, a Serve Tintas, ela é uma empresa que faz parte do grupo Miera Krieger, né? Que é uma empresa familiar. Ela foi criada há 40 anos, inclusive estamos vivendo este momento, os 40 anos da empresa, né? E a Serve Tintas veio no ano de 2000 aqui para Castro. E veja como as coisas são interessantes, né, seu Rico? O senhor falou que eu trabalhei em rádio, realmente eu trabalhei na extinta radiodifusora, né? Nem existe mais, no AM ainda. E nesse percurso todo, a gente foi descobrindo novas oportunidades dentro da Serve Tintas, e eu passei realmente a trabalhar na área de consultoria, né? Eu tenho uma parceria, trabalho junto com o Sistema S, o Senac, né? Que também é a minha outra casa, e realmente nesse tempo todo, unindo as duas formas de trabalhar, a gente tem trazido muitas coisas boas para a nossa cidade, aqui para Castro principalmente, né? As novas tecnologias, os novos momentos da área de tintas, o qual realmente vem crescendo muito, né? No sentido de novos lançamentos, novos produtos, máquinas, e tudo isso foi unindo, né? O Roberjan junto com a equipe nesses 23 anos, e a gente se fortaleceu muito. Diz que quem bebe da água do Iapó não vai embora, e eu comprovei isso, né? Porque de fato, né, na minha carreira profissional eu tinha um planejamento de ficar de 3 a 5 anos aqui em Castro até estruturar a empresa e voltar. Nunca mais voltei embora, estou aqui, né, nessa correria, porque eu trabalho no Senac de Ponta Grossa, então eu vou e volto, aquela correria, mas finquei os pés aqui e vai estar difícil, não saio mais daqui. Isso é muito importante, Jamerson. É isso mesmo. E Robert, já se falou, começou de baixo, né? Como é que foi como que você iniciou no ramo de tintas? Então veja, né? Meu primeiro trabalho foi ser vendedor de coxinha, né? Eu vendia coxinha, né? Eu sempre gosto de contar isso para os meus alunos nos cursos, né? Eu saía no comércio, né? Lá em Ponta Grossa, fazia Rua Dom Pedro II, Ernesto Vilela, e vendia lá 80, 100 coxinhas por dia, né? Às vezes eu comia umas 20, porque a gente tem que conhecer o produto, né? Então foi aí meu começo de história. E uma das lojas que eu também vendia na época era para o pessoal da Serve Tintas, né? Era uma loja bem pequena ali na Dom Pedro II, quase em frente ao Hospital Bom Jesus. Aí parei de vender coxinha, apareceu a oportunidade, eu com 14 anos eu comecei a fazer um programa na rádio, que era na Rádio Difusora. Era um programa no sábado, das 13 às 17 horas, programa musical, sertanejo e participação do público, e até tinha um slogan, né? Que era Roberjan, o mais jovem comunicador da cidade. Era chique o negócio, né? E Roberjan, você foi parceiro de Infidêncio, então. Exatamente, conheci o Infidêncio, eu era criança ainda na época, né? Meu pai já vem da música e do rádio também, então tive o prazer de conhecer o Infidêncio ainda, né? Na Rádio Santana ele trabalhava, né? E nesses 5, eu fiquei 6 anos dentro da rádio, né? E nesses 6 anos eu comecei, tive um contato com o pessoal da Serve Tintas e me convidaram se eu gostaria de trabalhar lá
né, como para aprender, porque eu não tinha profissão, né? Nesse instante eu entrei, foi a minha primeira função dentro da empresa foi ser vendedor, limpador de prateleira, não era nem vendedor, né? Inclusive eles me deram um trabalho legal, porque acho que nunca tinham limpado as prateleiras, né? Na época tinha já 5 anos a loja, eu fui o limpador lá, né? E assim, o bacana é que eu passei por tudo dentro da empresa. Então eu passei como limpador de prateleira, como estoquista, como vendedor, daí eu fiz 18 anos na época, aquela gana de piada queria andar de moto, e tinha as motos na loja, né? Mas ninguém me contou que tinha que andar na chuva, no frio, né? Fiz isso também. Do ano de 97 em diante, a Servitintas ela começou a ter uma expansão, né? Aí nós abrimos a primeira filial em Ponta Grossa, que foi lá no bairro de Oficinas. Na época, quem foi gerenciar lá foi o Jefferson. E no ano de 99, nós passamos da nossa pequena loja para uma loja grande, onde hoje é a nossa matriz, ali na Ernesto Vilela, a qual passou a ter quase 600 metros quadrados. Então, de 100 metros passou para 500. Né? Foi uma coisa... Para nós, era uma coisa extraordinária. Né? E em 2000 apareceu o projeto de Castro. Né? E com a graça de Deus, assim, Deus é tão generoso que quando eu vim para Castro, né, as portas, como eu falei, se abriram. Aí, mesmo depois, com um certo tempo aqui, eu voltei a estudar, voltei a fazer faculdade, fiz graduação de tecnologia de RH, e nesse entremeio eu comecei a brincar da palestra, entre aspas, porque eu recebi um convite, fui e me apaixonei pelo negócio. Né? Aí, nesse tempo depois fiz pedagogia, sou pedagogo também, e fiz algumas especializações, né? Então eu fiz especialização em educação profissional, tenho uma pós também, um MBA em gestão de recursos humanos, e uma das áreas que eu mais trabalho hoje que é a área de comunicação, que eu ministro cursos de oratória e comunicação, então eu também tenho uma pós-graduação em comunicação e oratória, né? Então assim, a vida foi, mas assim, eu sempre falo para os meus alunos, gente, nada cai do céu, né? É batalhado, é corrido, até hoje é muito corrido, corre atrás, a vida é assim, mas a gente tem que agarrar as oportunidades e aproveitar, né? Roberto, é uma linda carreira, e dentro dessa carreira, qual foi a conquista mais importante que você teve? Olha, senhor Rico, eu acho que de tudo são as amizades, né? Desses tantos anos de trabalho, e eu sempre brinco que o que mais me segurou aqui em Castro realmente são as pessoas, né? Porque poderia ter aberto, de repente, ido gerenciar uma loja em Ponta Grossa, ou ter ido buscar, mas a gente foi criando tanto vínculos aqui, assim, de amizades e parcerias, que hoje eu me sinto um verdadeiro castrense. E quando foi colocado o projeto, né, do Compre em Castro, uma das coisas que eu amo, assim, eu sou muito bairrista, né? Sim. Tudo eu compro aqui. Apesar da minha família morar em Ponta Grossa, porque minha esposa ela é pedagoga lá do município, né? Mas tudo eu compro aqui. Mercado é aqui, roupa é aqui, sapato é aqui. Então eu gosto de privilegiar Castro. Por quê? Porque é daqui que eu vivo. Então, as pessoas que também me prestigiam lá na empresa podem ter certeza que essa parceria é múltipla, né? Não é? Então, a conquista maior, eu sempre digo que são as pessoas e, é claro, todo o conhecimento, né? A gente tem hoje uma bagagem na área comercial muito grande e eu não poderia guardar essa bagagem só para mim. Então, a minha função enquanto palestrante e professor hoje é justamente mostrar, principalmente para a juventude, o quanto que é importante você se dedicar, né? Porque a empresa ela está lá, mas você precisa dar o retorno para a empresa, senão a empresa também não tem condições de evoluir e crescer, né? E falando no ramo do seu negócio hoje, que é tintas, qual, na sua opinião, é o maior desafio hoje nesse segmento? Olha, eu acho assim, eu tenho convicção, né, que o maior desafio hoje é trabalhar com seriedade. Nós prezamos muito dentro do nosso grupo, né, o respeito pelo cliente acima de tudo, né, por isso que hoje nós oferecemos dentro do processo de vendas hoje somente produtos aprovados pela Abrafat. Eu gosto de frisar isso. O que é a Abrafat, né? É a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas. Porque o maior desafio hoje é que existem muitas fábricas que não têm essa aprovação. E o preço, obviamente, é muito mais baixo, né? Porque a qualidade dela é inferior. Então, eu sempre friso assim, que o desafio maior é você manter a tua qualidade dentro da empresa, trabalhando seriamente e idoneamente, né? Porque, infelizmente, dentro do Brasil, hoje, nós temos empresas que não têm essa seriedade no sentido de recolhimento de impostos e tudo mais, né? E nós lá temos uma seriedade muito assim, até eu conversava um pouquinho antes de nós começar sobre o seu Mário, né? O seu Mário, que é o nosso fundador, e o Roberto, ele sempre fala assim, se algum dia nós tivermos que trabalhar de maneira não idônea,
idônea, é preferível fechar as empresas. Então eu aprendi assim, né? E talvez o maior desafio seja fazer com que as pessoas entendam, né, que quando você compra de uma empresa idônea, além de você estar ajudando o teu município, o teu estado e o teu país, você vai estar comprando produto de garantia. Então é óbvio que o desafio ele é diário, porque é propaganda de tudo que é lado, é a gente oferecendo mais barato e tal, né? Mas até onde vale a pena ser mais barato? Então a gente tem que frisar sempre que o desafio maior é você provar que o teu produto é de grande qualidade. E é isso que a Servitintas tem hoje de top de linha mesmo. Show de bola, que bacana. Dentro da evolução, Robertinho, eu lembro tempos atrás que, por exemplo, dava uma batida de carro, olha que cor que é essa, azul não sei das quantas lá. Tá, tudo bem. Às vezes não tinha na cidade e tinha que solicitar de outra praça, por exemplo, né? Hoje a evolução é muito grande nesse aspecto. Né? A tecnologia é fantástica, né? Hoje, para o senhor ter uma ideia, a linha de carro, por exemplo, são quase 4.000 cores, né, que tem dentro do nosso banco de dados. Eu sabia que tinha tanta cor. Não, é uma coisa de louco, cara. Nem a gente imagina, né? Mas se você pegar desde os anos 70 até 2023, né, nós temos todas elas fabricam dentro do nosso sistema. E o senhor Eurico falou bem, né? Antigamente você tinha que pedir a tinta, daí, não tem pronta, tem que pedir. Hoje não, hoje nós fazemos na hora, né? E uma outra tecnologia que está vindo agora, né, muito forte, nós já temos dentro da Servitintas, é a fabricação do spray dentro da loja. Mas o spray com a cor do carro. Então, é um retoquezinho e tal, você vai lá, compra você mesmo o spray e faz. Ou faça você mesmo, né? Mas eu não recomendo fazer muito isso, é só quando for bem pequenininho mesmo, então fica manchado o carro, né? Mas veja como as coisas mudaram. Linha imobiliária, por exemplo, né? Até se nós pegarmos... Eu lembro quando eu entrei trabalhar, eu tenho 29 anos de empresa, né? Quando eu entrei trabalhar, se falava assim, nossa, no futuro vai existir uma máquina que vai fazer a cor que você imagina. Lá nos Estados Unidos estão desenvolvendo, né? Hoje, aqui no Brasil, é uma realidade, uma tendência muito forte nas marcas aprovadas pela Abrafat a não existir mais tinta pronta, né? Ela vai ser tudo feito dentro do sistema de máquina. Então, a tecnologia é muito grande, né? E isso tudo é óbvio que vem com créditos, né, das grandes empresas, vem com crédito de pesquisa e obviamente, para oferecer sempre o melhor para o cliente. Então, essa tecnologia que o senhor falou, né, antes nós brincávamos, o cara bateu, nós já estava lá, que cor que é, vamos ver para onde que nós vamos achar, né? Hoje não, hoje você tem ele na hora, pronto ali para você fazer a cor que você imaginar. Robertinho, cada comércio tem os seus picos, digamos assim. Eu lembro anos e anos atrás, chegava novembro, dezembro, aquela corrida para o pessoal dar um toque de tinta nas casas e assim por diante. Hoje continua isso ou uma média anual, porque evoluiu muito, construção civil, enfim. Nós tivemos assim, né, senhor Rico? Se for pegar, falando agora um pouco em números de mudança de comportamento do consumidor, né? Nos últimos anos o consumidor ele mudou muito, né? Então, se nós pegarmos números de anos atrás, realmente o pico era outubro, novembro e dezembro, né? Hoje nós temos picos, por exemplo, no mês de julho, né? E existe uma justificativa para isso. O mês de julho é um dos meses que a gente mais vende. Que devido ao inverno aparece muito bolor, né? E a nossa cidade aqui ela é uma cidade úmida. Então o pessoal quer pintar e tudo mais. Mas veja que coisa interessante, né? Como o perfil do consumidor hoje é diferente de alguns anos atrás. Antes a pessoa chegava lá na loja, principalmente público masculino, né? Chegava lá, vou pintar a casa, é essa cor e tal. Hoje não, né? Hoje são as mulheres, público maior, né? O homem só vai dizer o amém, porque muitas vezes nem ele paga. Às vezes nem ele, a mulher já tô com o cartão aqui. E eu tenho até alguns números, né? Se você for analisar de percentuais, que hoje eu digo para o senhor que 60% de quem escolhe as cores das casas são as mulheres, né? 20% é os homens e os outros 20% os filhos influenciam muito na decisão da cor, né? Então a mulherada assim então mudou muito, né? E esse perfil de público ele está cada vez mudando mais, porque se vocês forem analisar tinta, material de construção, o ramo em si da construção civil com essa ampliação que teve, né? As pessoas estão mais exigentes na qualidade, no acabamento, né? Na definição do que é qualidade, isso mudou muito, né? Então é bem interessante mesmo. Interessante mesmo. E falando um pouquinho desse assunto ainda, eu vi um dado, uma pesquisa falando que durante a pandemia, né, agora a gente já está no pós-pandemia, mas durante a pandemia teve um aumento em 40% de obras. Sim. E inclusive, né,
pegando um pouco de tinta, isso também acabou pegando para vocês, né? Porque eu vi, senhor Eurico, que o marido e a esposa ficavam muito tempo dentro de casa e eles começavam a perceber os defeitos que tinha que arrumar. Aí de tanto a mulherada lá incomodar o marido, ia lá e... Isso é fato, né? É fato real. Você veja, quando estava no auge da pandemia, né? No auge aqui em Castro, que até o comércio deu uma fechada e tal, e a gente poderia trabalhar internamente porque nós éramos considerados dentro do processo essencial do ramo da construção civil. Mas a gente fechou a loja e ficou trabalhando no delivery. Gente, sinceramente, de todos os anos, foi o ano que eu mais vendi tinta, né? Mas você falou a causa justamente. O cara estava lá na casa, tranquilo, ele olhava, né? A mulher olhava, viu, mas tá feio, vamos pintar, né? E não deixou ele ficar sossegado lá, aproveitando os dias de descanso, né? Apesar de que foi um momento muito terrível, né? Mas assim, fácil. Se vendeu muita tinta. Foi o ano, assim, em termos de litragem, nós tivemos um acréscimo de quase 50%. Aqui quase 50%. Foi muito alto o número e justamente por isso, né? Então as pessoas realmente estavam na casa lá, começavam, e até para ter o que fazer também, né? Porque mulher não gosta muito de ver a gente sossegado. 40 anos em Ponta Grossa, 23 anos em Castro, e essa comemoração, como é que está sendo? Olha, seu Eurico, esse ano foi um ano assim de muitos desafios, né? E esse momento de comemoração, nós começamos uma campanha no mês de abril, né? Sorteando aí muitos prêmios, são mais de 200 mil reais em prêmios. Sorteamos motos elétricas, televisores, celulares, aparelhos eletrônicos, micro-ondas e tudo, né? Agora nós estamos na reta final dessa campanha. Então, até o final de outubro ainda as pessoas podem concorrer, né? Comprando qualquer compra acima de R$200, você gera um número da sorte. E teremos o sorteio agora de R$40 mil no final do mês de setembro, né? Então são R$40 mil em dinheiro que o cliente está concorrendo. 40 anos, 40 mil. Quem sabe aí nos 50 nós façamos 50 mil, por que não, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar, né? Eu até brinquei com o nosso pessoal do marketing, eu falei, olha, agora temos que todo ano fazer aumentando 1000, né? Porque vai aumentando um ano, vai aumentando 1000. Mas graças a Deus a adesão ela foi muito bacana das pessoas, né? E a gente fica muito feliz, né, das pessoas que ganham. Lá na Servitintas nós tivemos ganhador de aparelho eletrônico, Ponta Grossa e todas as outras lojas, né, da rede estão concorrendo. Então, Ponta Grossa, Castro, Palmeira, Irati, Carambeí, todas essas lojas aí estão concorrendo a todos esses prêmios aí. Roberjan, voltando ao palestrante, essa pessoa sensacional que é, um assunto complexo que você domina, comunicação? Isso, dentro do meu processo, né, vamos dizer, de consultor, né, eu sempre trabalho em 3 direções, né? Eu trabalho linha de comunicação, é um dos trabalhos que eu mais realizo. Trabalhamos muito hoje gestão de qualidade dentro das empresas, principalmente voltado ao consumidor, né? Eu penso assim, pela minha experiência, né, vivida dentro das Servitintas, claro, a gente tem falhas, mas existe uma grande diferença entre você falhar e você fingir que não falhou, né? Então, sempre que nós temos uma falha dentro da empresa, qual que é a atitude tomada? Que não aconteça mais, né? Então, nós podemos errar uma vez. E eu tento levar isso para as pessoas, né? Então, dentro do meu processo, eu trabalho a área de gestão de qualidade, trabalhamos muito a área de vendas, né, dentro das empresas hoje, por incrível que pareça, né, uma das coisas mais pedidas no meu trabalho hoje é a questão de relacionamentos dentro das empresas, a vivência, né, dentro das empresas. E por quê? Porque nós estamos vivendo um mundo tão dilacerado pela ansiedade, pela depressão, né? Os números nos mostram assim que principalmente pós-pandemia cresceu muito, né? E dentro das empresas hoje se sofre pelos relacionamentos. Então, aquela falta de paciência, aquela falta de dedicação, aquela falta de entender da empatia com o teu colega. Talvez hoje eu possa dizer para o senhor assim, seu Eurico, que é o que eu mais sou chamado para realizar dentro das empresas nesse setor. E a gente tem tido um resultado bacana, né? Eu até agora estou fazendo uma especialização também na área de solução de conflitos e está me fazendo muito bem, porque é impressionante como a vida nossa hoje é um conflito, né? Se você pegar... Porque assim, né? O mundo vem e te cobra, mas nós temos que ter limites para essa cobrança, né? As pessoas às vezes, não, eu tenho que fazer aquela correria e pá, né? Tá, mas e você enquanto ser humano, né? Então eu amo muito a frase que diz, né? Que para antes de ser
um bom profissional, você precisa ser um bom ser humano. E eu não tenho dúvida disso. Como que você vai atender bem alguém dentro da tua empresa, ou como que você vai se relacionar com as pessoas se você não está bem com si, né? Então, a dedicação ao autoconhecimento, a dedicação ao trabalho de equipe, talvez seja hoje, né, o grande desafio das empresas, e é o que realmente eu tenho mais desenvolvido aí dentro do processo do Senac Paraná. Digamos assim, nessa caminhada aqui, a gente sabe que você faz palestras de motivação para todas as faixas, né, de idade. Qual é a maior dificuldade hoje? Olha, a motivação ela é um desafio, né? Eu sempre brinco, né, nas minhas palestras assim, que para o ser motivado, ele tem que ter duas situações. Primeiro, né, fazer uma autoanálise interna, mas precisa de fatores externos também, né? Eu sempre brinco, né, quando você, por exemplo, é casado, já tem um bom tempo de relacionamento com a tua esposa e você deixa cair numa rotina, né? Então a motivação ela acaba diminuindo no sentido de você sair passear e tudo mais. Então o casal sempre tem que estar, a mulher se preparando, se arrumando para o marido também para a esposa, para os dois sempre estarem motivados. Dentro do processo de empresa não é diferente, né? Geralmente quando nós contratamos um profissional para a empresa, ele vem motivado porque ele está iniciando. Então, nas palestras, né, eu procuro mostrar isso principalmente para quem está ingressando no mercado de trabalho, que a motivação ela é constante, e as pessoas confundem motivação com dar risada. Não. Você ter motivos para aquilo que você está fazendo. De repente você pode até não estar tão bem assim dando risada, mas você está feliz fazendo o que você está fazendo. Isso é motivação, né? E não pode ser adrenalina também, porque a adrenalina ela passa rápido. Então, eu vou dar um outro exemplo. Salário é adrenalina. Claro, todos nós queremos ganhar mais, o dinheiro é essencial, né? Não temos como viver sem o danado, mas se você não estiver motivado, o dinheiro, a motivação passa em 3, 4 meses do teu aumento de salário. E a motivação ela tem que perdurar. Então, existe a adrenalina e existe, eu até vou usar uma outra palavra, entusiasmo, né, que vem do grego, que significa Deus dentro de si. Então, independente de religião e tal, nós temos uma força maior, né? E quando nós começamos a perceber tudo em nossa volta, aquilo que temos, porque tem momentos de desânimo, né? Pô, tem dias que você está lá para baixo, desanimado, eu estou com vontade de largar tudo, parar, né? Mas, de repente, você começa a pôr na ponta do lápis o que você tem de bom, né? Tem saúde, tem trabalho, não está passando fome. Então, dentro das minhas palestras, né, a gente procura transmitir isso para as pessoas de motivação. Porque, infelizmente, nós não temos uma injeção de motivação, né? Que eu dou a injeção, o cara sai feliz e não acaba mais, né? A motivação ela é diária. É aquela velha frase, é que nem tomar banho, tem que ter todo dia. Não dá certo. Nessa linha é uma atuação para você se manter centrado junto com sua equipe no dia a dia? Sem dúvida, né? Eu posso dizer para o senhor, Eurico, que eu me redescobri dentro de uma sala de aula, né? Porque quando nós estamos trabalhando, né, levando esse ensinamento aos profissionais, a minha experiência dentro da Servitintas, ela conta muito. Mas também eu pego a experiência dessas pessoas que estão comigo na sala de aula e trago para a Servitintas. Então, ele é uma troca, né? E isso nos engrandece muito no sentido como pessoa, né? Eu sempre gosto de frisar assim, né? Porque as pessoas dizem, você tem sucesso na vida, é você ter dinheiro, você ter status. Eu não concordo com essa afirmação, né? Porque eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, que tem muito status, mas a felicidade está em baixa, né? Às vezes não por culpa dela, mas pelas pressões que sente. Então, na minha concepção, você ser uma pessoa de sucesso, né? E isso eu prego muito dentro das minhas palestras, é você primeiro ser feliz com a tua vida que você tem, né? Mas não se acomodar também, né? Porque, assim, se você se acomodar, daqui a pouco, não, já tá bom assim, vai ser aquele... A gente brinca, né? O profissional Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não, nós evoluímos, o ser humano evolui. Mas é você realmente estar feliz. E o padre Fábio de Mello, ele fala uma coisa muito interessante, né? Esses dias eu escutei um vídeo dele que ele dizia que o sucesso é, mesmo os teus filhos crescendo, eles quererem ficar com você, né? Mesmo o teu irmão não precisando mais estar na tua convivência, os teus irmãos querem estar com você. E eu penso isso, né? Por isso que eu valorizo a amizade, o respeito, o carinho com as pessoas. Eu acho assim que a nossa vida ela é muito rápida e então tem que ser bem vivida, né? Então, trazendo da empresa para a vida pessoal, do pessoal para a empresa, a gente consegue dar essa guinada legal.
Roberjan, vocês são uma grande empresa, né? 40 anos em Ponta Grossa, 23 aqui, uma empresa de orgulho para a nossa cidade também. E como que, digamos assim, a direção de vocês, que vocês fazem parte, né? Vê, digamos, a situação, vamos dizer, global da economia, não só na nossa cidade, como global, com os problemas, não só nosso, da humanidade e tal. Olha, é um desafio, né? Vou dizer assim, bem resumidamente, né? A nossa empresa ela vem desde o ano de 2000, um pouquinho antes da pandemia, a gente já vem trabalhando no sentido de sustentabilidade dentro da empresa, né? Em mantermos uma plataforma com crescimento, mas um crescimento sólido, né? E a gente percebe nitidamente, né? Principalmente nos 2 últimos anos, com essa disputa política que tivemos e que foi assim muito prejudicial em todos os sentidos, né? Porque o país para ter a disputa política e isso não é legal, né? Então ainda toda essa divisão, mas é claro que, né? Com a mudança de governo, todos nós ficamos no sentido um pouco receiosos com o que pode acontecer, né? Até porque nós vimos assim com todas as dificuldades, com números bons dentro da economia e assim esperamos que continue também, né? Mas claro que o pé no freio a gente tem que colocar, né? Até porque a gente não sabe em qual estabilidade nós vamos chegar lá na frente, né? Mas assim, o pensamento da empresa é que nós não podemos parar, né? Porque o Brasil ele é muito mais do que política, né? Se nós formos analisar, pegando um exemplo o Paraná mesmo e propriamente Castro, né? Olha quanto que nós tiramos em termos agropecuária, em termos de indústria. O Paraná hoje é um exemplo para o país, né? No sentido de economia. Então nós nos preocupamos sim, mas nós acreditamos que nós não podemos parar. Muita gente, eu vou parar porque não, daí vai realmente acontecer crise, né? A crise ela se cria quando as pessoas desanimam e param de lutar. E nós não temos esse pensamento, né? A Servitintos, o Grupo Miera Krieger, os nossos gestores, temos sempre o pensamento com a visão lá na frente. Temos crise, o que nós vamos fazer para enfrentar essa crise, né? Eu penso assim que o Brasil, cara, é um país fantástico, né? Porque olha, com tudo que nós temos de dificuldade na área política, porque vamos ser bem sinceros, né? Um parlamento que custa um absurdo, né? O parlamento mais caro do mundo, as maiores mordomias para os políticos, os maiores índices de impostos, né? Que são cobrados. Era para nós ser um país de viver em primeiro mundo, mas mesmo assim, né? Com as empresas trabalhando unidas, e eu vejo assim Castro um exemplo, anos-luz na frente de união das empresas, né? O próprio SECOM, Associação Comercial, né? Trabalhando rente com o desenvolvimento das cooperativas, né? Eu adoro esse negócio de cooperativismo, eu acho que funciona, dá certo. Então, a nossa empresa ela tem esse pensamento. Dificuldade sim, mas desanimar e se entregar jamais, né? Enquanto nós tiver força e luta, nós estamos na batalha. Só a título de curiosidade, o Paraná ele tem, em nível de produção, quase o dobro do país inteiro do Uruguai. E em tamanho, ele acho que dá 1/3. Agora, hoje eu ouvi ainda alguns números do PIB do Paraná, né? Que cresceu o dobro do nível de Brasil, né? Então, vejam que coisa maravilhosa, né? Nós temos que erguer a mão para o céu e agradecer, né? Mas é óbvio que precisa ter muita conscientização ainda da população no quesito da política, né? Porque, infelizmente, ainda nós somos um país que somos muito atrelados ao governo. E isso não é bom, né? Claro, é uma opinião pessoal minha, mas ser atrelado no sentido de estatais e tudo mais, eu acho que as pessoas precisam trabalhar, né? Esse negócio de ficar atrelado ao governo assim não funciona como deveria funcionar. As estatais aí ficam, né, paradas. Então, quanto mais o governo cuidar da parte básica lá, saúde, educação e segurança, deixa que a parte de trabalhar nós estamos aqui para fazer, né? E bem feito, por sinal. E falando em parcerias, né, em desenvolvimento socioeconômico, a gente sabe que a Servitintos atende aí todo mundo, está de portas abertas para quem quiser chegar lá e entrar. Mas quando fala do trabalhador, do profissional, do pintor, das empresas, o empreiteiro, as construtoras, vocês têm alguma coisa diferenciada para esse tipo de público? Olha que pergunta show essa, né? Nós criamos há 4 anos atrás o Clube Mosaico, né? O que é o Clube Mosaico? É o clube do pintor. Então, esse clube ele oferece algumas vantagens para os pintores, né? Toda a compra que ele traz para a empresa, ele pontua.
E essa pontuação oferece a ele algumas vantagens. Por exemplo, ele pode retirar em material de pintura, pode retirar em material para ele, né? O que ele precisa para ele pode retirar. Mas nós não pretendemos manter só nesse quesito de ganho, ali no ganha-ganha, né? Mas treinamentos, palestras, eventos, né? Nós éramos acostumados a ter pelo menos um evento por mês antes da pandemia. Agora que as indústrias estão voltando, porque isso é tudo em parceria com a indústria, né? Então, nós estamos voltando com essas ações. Na área da construção civil, hoje, as construtoras, é óbvio que elas vão ter um diferencial, né? Sempre que precisarem. E as indústrias aqui de Castro, assim, eu me orgulho muito de falar isso, né? Que nós temos uma parceria muito bacana, né? As indústrias realmente têm uma parceria com a Servitintas, a própria cooperativa Castrolanda, né? Eu cito como exemplo, assim, que nós trabalhamos muito com eles e sempre buscando oferecer um diferencial, né? E eu coloco sempre assim, o que a Servitintas tem como diferencial? Porque existe uma frase que diz, né? Se você não tem um diferencial, não entre numa competição, né? E é um pensamento que eu tenho também, né? Então, hoje o nosso diferencial é a diferença no atendimento, né? Rapidez na entrega, prazo para pagamento, desenvolvimento de cores. Nós fazemos tudo assim o mais rápido possível, né? Para que a gente tenha os pontinhos lá. Isso falando com toda a linha industrial. E com o nosso cliente consumidor também, né? Às vezes, todas as entregas que nós vendemos no dia, nós fazemos no dia. Então, é muito raro ficar para um dia posterior. Então, tudo isso a gente vai agregando aos nossos serviços, né? Além, é claro, de oferecer treinamentos, cursos para a nossa equipe, para sempre indicar, nós não queremos vender produto, nós queremos vender serviços através dos nossos produtos. Bacana. E o pintor que está começando, como que ele faz para poder fazer parte desse clube Mosaico? Só chegar na Servitintas, toma um café com a gente lá e já faz o seu cadastro, né? Precisa levar documentos? Os documentos pessoais, né? RG, CPF, um comprovante de endereço, e ele já sai na hora cadastrado. Então, já está pronto para trabalhar. Qual que é o contato de vocês, lá o telefone para eles entrarem em contato? Vamos lá então, né? O nosso contato é o DDD 42 3233 2941, né? E temos também a nossa página na internet, www.servitintas.com.br, e também temos aí o nosso WhatsApp, né? Que é o 98864-5268, tá? É o telefone para você estar entrando em contato conosco lá. Boa. Um slogan da Servitintas qualquer. O slogan é: quem dá o tom é a Servitintas. Né? Que tal mais um assim? Vá até a Servitintas, sinta-se no arco-íris. No arco-íris. E sente-se mesmo, né? Porque a cor que você tem na tua cabeça, nós colocamos na lata para você. E, Roberto, aproveitando aqui que a gente está no podcast do Secom, falando para os nossos associados, eles têm algum diferencial se ele for associado ao Secom, se ele for lá hoje? Ah, mas sem dúvida, né? Primeiro eu quero dizer assim que eu tenho um carinho muito grande pelo Secom, né? Desde os tempos do seu Maeda, que eu tive a oportunidade, né, de estar junto lá, através do sindicato, nós entramos na associação comercial, que eu tive o prazer também de fazer parte da diretoria, né, do Marcos Bertolini e do Rodrigo. Fizemos alguns trabalhos bem bacanas, né? E claro que você que é associado, chega lá, a gente consegue algum desconto, um prazo. E para quem ainda não é associado, né, eu digo, você que é empresário, cara, acredita na tua cidade, né? Nós precisamos fortalecer mais, tanto o Secom quanto as outras entidades, porque, sem sombra de dúvida, hoje, o diferencial que nós temos quando a cidade está unida é muito grande, né? Até para enfrentar problema, né? Quando nós estamos juntos ali, é diferente, né? Eu até me recordei agora aqui quando nós estávamos lidando com aquela situação do tombamento histórico, né? Exatamente. Foi o maior desafio lá, né? E veja a importância, né, de nós estarmos unidos. Sim. Então, para quem não é associado ainda, vem para o Secom, né? Eu acho que é o diferencial que hoje Castro tem, tanto o Secom quanto a Secastro, e a gente está aí juntos, né? E até parabenizo, né, ao seu Eurico, a toda a equipe lá, que são sempre tão atenciosos e estão trazendo também as coisas, né? Às vezes a pessoa, vou me filiar por quê, né? Tem muita coisa, né? Então são serviços prestados, assessoria e tudo mais. Então é importantíssimo, mas claro, quem for lá e ser associado tem um desconto diferenciado. Bacana. Estamos encerrando, Jameson? Isso aí.
Bom, você que é associado já ouviu o recado do Roberjan. Se precisar de tinta, qualquer coisa, dá um pulinho lá que o atendimento vai ser especial para o associado. E você que ainda não é associado, nos procure, entre em contato através das nossas redes sociais, através dos nossos telefones, né? Você já vai ter as informações aí em algum lugar dessa tela. E se você quiser, se você é empresário e quer vir divulgar a tua empresa, quer vir contar um pouquinho da sua história, assim como o Roberjan fez aqui conosco nesse episódio, nos procure e faça parte do projeto Compre em Castro, que é um projeto para fomentar aqui o desenvolvimento do marketing e do comércio das empresas da nossa região. Roberjan, obrigado por ter aceito o nosso convite. O prazer foi meu, né? Além de um bate-papo gostoso, né? A gente começa a relembrar algumas coisas aqui e, sem sombra de dúvida, é uma oportunidade de mostrarmos o quanto nossa Castro é querida, nosso povo é show de bola e nós temos que acreditar e investir cada vez mais em Castro, que é uma cidade maravilhosa e incrível. Muito obrigado a todos. Até o próximo podcast do Secom Paraná, Castro e Região.